Boa noite, sejam bem-vindos já. Minha convidada já está aí, daqui a pouquinho eu já chamo ela. Vou só esperar um pouquinho mais para outras pessoas entrarem. O Alex, a Terezinha. Oi, Alex, tudo bem? Como é que você tá? Tem que aparecer aqui na casa da Dinda e do Dindo, estamos com saudade de você. Aparece, pelo menos para dar um oi para nós. Já vou chamar a nossa convidada aqui. Guardar ela entrar. Olá, Boa noite, tudo bom, Marluce? tudo bem e com vocês? Também, tudo bem por aqui, estamos tudo certinho, trabalhando bastante. Eu imagino que vocês por aí também. Isso mesmo. Consegue me ouvir bem, Isabel? Estou te ouvindo bem. Vamos ver se o pessoal aí faz um aceninho para nós para ver se está te ouvindo bem, mas eu estou te ouvindo super bem. Uhum. Ok. O Alex aí está desejando uma excelente live, meu afilhado. Que Obrigada, legal. meu amor. Tudo de bom para você. Um beijo em casa para o pai, para a mãe, para todo mundo também, tá? A gente tem muita saudade de vocês. Que bom poder falar contigo, né, Marlúcia? Eu acho que é um momento bem especial esse que a gente está vivendo. Então, a gente fica muito feliz de poder compartilhar com as outras pessoas um pouquinho daquilo que a gente faz, um pouquinho daquilo que a gente aprendeu. E eu acho que isso é a grande dádiva da vida, é a gente compartilhar e a gente mostrar para as pessoas outras possibilidades de melhorar a nossa vida, de melhorar a vida ao nosso entorno. E eu acho que essas lives que a gente está fazendo, essa semana a gente tem duas do ODS aqui de Chapecó, do núcleo, que você faz parte também, eu também, né, como signatárias, a gente fica muito feliz de fazer parte desse movimento, de estar junto, e é muito legal a gente poder compartilhar isso, porque o que nós queremos é um mundo melhor para todos, então acho que esse propósito ele é muito grande, por isso que a gente se une e a gente se faz esse movimento. E Santa Catarina tem um movimento ODS, e esse movimento tem como propósito, então, fazer essa melhoria da qualidade de vida, buscar uma construção de uma sociedade melhor para todos. Então, eu fico muito feliz de ter você hoje aqui falando para nós um pouquinho do ODS 2 e também apresentando a Araçá Horta e Jardim, falando um pouquinho para nós o que, que é isso, assim, que está encantando e está fazendo a diferença na vida de tanta gente. Então, obrigada por ter vindo, obrigada por ter aceitado o convite, agradecer já a Ede, que é a nossa coordenadora do movimento aqui em Chapecó, e todas as pessoas que fazem parte do núcleo de Chapecó, dizer o quão é importante a gente estar junto nesse movimento, e agradecer você, o Evandro também, que não está aí com nós, mas eu sei que ele está contigo todos os dias. E assim, eu queria que nesse momento, então, o pessoal está chegando ainda, não entrou muita gente, então a gente vai devagarinho, batendo um bate-papo, a gente tem uma hora, temos bastante coisa para conversar. Então, eu queria que você contasse um pouquinho quem é, né? Você, a Marluce, um pouquinho do Evandro também, e depois a gente vai conversar sobre a Araçá, e contar um pouquinho para o pessoal o que, que é Araçá. Pode ser? Com certeza, com certeza. Também queria agradecer, Isabel, o espaço, a oportunidade de conversar com vocês sobre Uhum. o movimento ODS, que é um movimento que nós temos muito orgulho em fazer parte. Para quem não me conhece, eu sou a Marluce Pozan. Eu sou, junto com o Evandro, idealizadora da Araçorte Jardim. E eu sou formada em engenharia florestal. Então, desde 2017 eu migrei um pouquinho, trabalhava mais com projetos socioambientais e migrei para o paisagismo, né, para trabalhar com a araçá. O Evandro, que é o meu companheiro, né, ele é o meu sócio e meu namorado, ele é engenheiro ambiental e nós dois que, né, fundamos a Araçá e, né, continuamos com a trajetória da nossa empresa. Nós, em 2017, começamos o nosso trabalho e em 2018 nós assistimos uma palestra sobre o movimento ODS em Chapecó
inclusive com a Edi, né, que é a nossa coordenadora, e a Eliana, que vai também Uhum. conversar essa semana. Nós assistimos uma palestra com elas e ficamos assim, encantados com o propósito do movimento. E então nos tornamos signatários através, né, da nossa empresa. E o Evandro, né, não está aqui comigo, mas ele também acompanha todo o processo da empresa. Ai, que bacana. A Edneia entrou, aí já queria agradecer ela, essa pessoa maravilhosa que incentiva a gente a fazer as lives, que incentivou, que teve a iniciativa de começar esse movimento e também que incentiva os signatários aqui de Chapecó a fazer esse movimento, enfim, de uma sociedade mais justa, mais igualitária, que é o principal objetivo do movimento e das ODS. Então a gente fica muito feliz. O meu filho também, o Ismael, que entrou, ele é apaixonado, ele já botou ali umas coisinhas diferentes, porque ele gosta muito dessa questão do movimento sustentável, e a gente acredita muito nisso, por isso que a gente está junto e tá aí plantando sementinhas. Tem o Wilker também que entrou. Você pode também dar oi aí para os seus convidados, que é bem especial esse momento, porque a gente está nas nossas casas, a gente não pode ficar se vendo, né, se abraçando e fazendo assim aglomerações nesse momento que é bem importante. Mas a gente pode, nesse momento, assim, através da live, a gente consegue mandar um beijo, mandar um olá. É tão bom, tão bom. Exatamente. Compartilhar, né? Isso é tão importante nesse momento. Muito, muito legal. Ai, que bacana. Sim. O Wilker A mãe do também é uma Evandro pessoa que a dando gente um oi. conversou com ele, o Lucinei, são pessoas assim maravilhosas, a Eva também já entrou, já participou com nós também de uma live, e o principal objetivo é esse. Então, você falou da Marluce, falou do Evandro, duas pessoas assim que têm toda essa preocupação com essa questão sustentável, e hoje é bem importante porque hoje o Movimento Santa Catarina, ele já tem 10 comitês e a gente está presente em 54 cidades do estado de Santa Catarina e são mais de 540 signatários, pessoas que já participam, né, desse movimento. Então, é extremamente importante que a gente fale para outras pessoas para que elas venham com nós. Então, como é que nasceu a Araçá Horta e Jardim? Assim, tu já falou um pouquinho, mas poderia assim, explicar um pouquinho mais para nós? Tu falou que a tua formação é engenharia florestal? Isso. E aí, né, nós já tínhamos essa ideia de trabalhar com algo nessa parte sustentável. E lá em 2017 surgiu a oportunidade, então a gente abriu um espaço físico. Nós começamos em Chapecó. Nós Uhum. tínhamos uma loja, né, com artigos para horta e jardim. E em 2018 nós resolvemos mudar um pouquinho a nossa forma de trabalhar. A minha família é de Xanxerê, então nós retornamos a Xanxerê. Continuamos sendo signatários no Comitê Chapecó, que é o nosso regional. E aqui em Xanxerê a gente passou a não ter mais um ponto físico. O que nós temos é o atendimento online, né? A gente trabalha com vendas pela internet e projetos personalizados. Então, para horta e jardim, a gente acaba indo no espaço do cliente, visitando ele, vendo, né, qual é a necessidade para construir um projeto juntos. A gente acredita que essa forma ficou melhor para a gente trabalhar. E também antes da pandemia, né, até o início de 2020, nós participávamos de feiras independentes, né, principalmente em Chapecó, mas em outros municípios também. Essa é a nossa forma de trabalhar hoje. Uhum. E assim, ó, eu sei que você é formada em engenharia florestal, eu não me lembro, você falou a formação do Evandro, Ele é engenheiro ambiental. engenheiro ambiental. Vocês sempre tiveram, assim, essa preocupação com a questão sustentável? Isso veio depois que vocês entraram para a faculdade, depois do curso de vocês, ou foi uma forma que vocês, assim, startaram para isso? Como é que nasceu, assim, essa ideia da... Essa ideia, na verdade, depois da graduação,
Nós nos conhecemos participando de projetos socioambientais, mas a gente participava, eram projetos com pequenos agricultores. Nós Sim. gostávamos muito, né, do que a gente fazia, mas a gente sentia a necessidade de trazer o que a gente via lá para o meio urbano. E aí, como a gente começou a pesquisar e conhecer mais sobre sustentabilidade no meio urbano, que até então não era algo assim tão palpável para nós. E aí fomos conhecendo outras iniciativas e nos encantando cada vez mais, né, por esse mundo. Aham, então vocês fizeram bastante pesquisa, assim, olharam outros projetos, analisaram outros projetos. Sim, principalmente no início, foi a nossa primeira experiência com empreendedorismo e a gente não tinha assim né, muita informação sobre isso. Então, o nosso início foi marcado por muitos cursos, aprendizado, Uhum, conhecer uhum. experiências que deram certo, conversar com pessoas que já estavam empreendendo, tanto na área sustentável, né, enfim, de qualquer forma, para conseguir absorver o máximo possível de informações. Sim. Então pesquisaram bastante, né? Sim, o início foi marcado porque nos nossos cursos, até eu vi que tem uma pergunta aqui de qual que é a diferença entre engenharia Eu florestal vi e o que ele engenharia pediu. ambiental. Sim. Na engenharia florestal, a gente se concentra mais na parte de floresta mesmo, né? Onde eu cursei era o foco do curso até produção florestal. Não era tanto voltado para ecologia. A Uhum. engenharia ambiental, ela é mais voltada para saneamento, resíduos sólidos, então é uma coisa mais urbana mesmo. Nós juntamos nosso conhecimento para empreender, mas tem uma diferença bacana entre as duas engenharias. E aí a Uhum. gente teve essa base até na graduação, mas a gente procurou cursos mais específicos, né, principalmente para trabalhar com compostagem, né, algo que para mim entre florestal para florestal, né, fugia um pouco. Uhum. Então, aí o Ismael está dizendo que quer uma composteira doméstica, remanejo dos resíduos é o futuro. Então, acho que tu até já É, poderia falar um pouquinho disso, dessa questão da compostagem, que eu sei que vocês trabalham com a compostagem, falar assim para o pessoal como é que faz, se é difícil. Acho que assim as pessoas têm muita curiosidade. Eu sei que não é, eu já sei como é que funciona, mas é legal a gente trazer para quem está nos ouvindo. com certeza. A compostagem, eu não sei, né, assim como tem várias pessoas que ainda não conhecem o processo, e é natural porque a gente vai conhecendo as coisas aos poucos, ela entra no ciclo da matéria orgânica. Eu não sei se alguém já viu aquele ciclo onde aparece que a gente faz nossas refeições, e aí geralmente o que a gente faz? A gente joga o nosso resíduo, né? O resto das nossas refeições no lixo para rejeito e acaba indo para o aterro. E essa não é a melhor forma da gente tratar do resíduo orgânico, que é mais da metade do resíduo da nossa casa. Então a Uhum. gente aproveita na compostagem, que é o quê? É transformar esses resíduos orgânicos em adubo, é fazer um melhor aproveitamento e evitar que o aterro sanitário, né, seja sobrecarregado com coisas que não precisariam ir para lá. E tem várias formas de compostagem. A que a gente trabalha na Araçá é a vermicompostagem. Eu não sei se todos conhecem, mas é a forma de compostagem, eu acho que uma das mais simples, que utiliza minhocas. Então, o que a gente Uhum. faz? A gente coloca as minhocas E para elas produzem. degradar. Isso. E aí elas vão transformando os resíduos, né? O resíduo orgânico da nossa cozinha, em humus de minhoca. A gente consegue Uhum. aproveitar também o biofertilizante, que é o líquido que escorre. Eu até coloquei, não sei se eu vou conseguir mostrar. Ó, esse é o sistema que a gente usa. Uhum. Ele é composto por três caixas, basicamente.
Então, nessas 3 caixas, a gente vai nas 2 caixas de cima alimentando, colocando os restos da cozinha, principalmente cascas, restos de frutas, evitando colocar carne, que as minhocas não decompõem. Vai cobrindo com serragem e isso vai se transformando dentro da nossa casa. E isso é fantástico, porque a gente consegue se conectar com a natureza dentro do nosso apartamento, fazendo a compostagem. E esse composto, né, esse adubo, depois a gente pode utilizar na nossa horta, nossas plantas ornamentais. Quem mora em casa, o biofertilizante é ótimo para gramado, então você pode diluir em Sim. água. Fazer doação também para quem, né, para os nossos amigos, familiares que produzem e gostam de um adubinho. A compostagem, ela é uma alternativa sustentável e que tem se tornado, né, ganhando um espaço muito grande, muitos adeptos, e ficamos muito felizes com isso. Sim, até tem uma pessoa que eu vou ler quem é, a Erli, eu acho que é o nome assim. Ela coloca que ela trabalha compostagem na casa dela, ela é de Araranguá, no sul do estado, e quase não gera mais rejeito na casa dela. Então, olha só que bacana isso. Isso, e é fantástico porque a gente começa a perceber quanto resíduo a gente gera. Porque antes da gente, né, fazer a compostagem, o que acontece? A gente tira o nosso baldinho do lixo, leva lá para o lixeiro, a gente É não vê fácil. mais isso. Sim, Acontece uma mágica na nossa casa. A partir do momento que a gente começa a abastecer a nossa composteira, a gente começa a repensar o tanto de sim. resíduo orgânico que a gente produz. É um ciclo muito legal. E enquanto empresa, né, a gente tem muitos clientes que gostam de ter, principalmente quando tem crianças em casa, para mostrar. Algumas adotam as minhocas como animais de estimação. É um processo muito gostoso, assim, que envolve Uma toda a terapia. família. Dá para Exatamente. dizer que é uma terapia, então. Isso aí. É, e hoje a gente vê que tem muita gente que está ganhando até dinheiro com a venda desse adubo que acaba saindo da compostagem. Hoje vocês não têm isso, vocês fazem só nesse pequeno volume que vocês têm ali, que é só o resíduo que vocês têm na casa de vocês, é isso? Isso. O humus a gente não comercializa. A nossa renda, né, enquanto empresa, é na montagem das composteiras, porque somos nós, né, que montamos elas. A gente, né, para se manter, inclusive hoje as composteiras são o carro-chefe, assim, da área Sorte e Jardim. Nós, né, temos a nossa linha de produção delas. E aí o humus é só o nosso da casa mesmo, então a gente não, né, não comercializa. Mas é uma forma né, de captar também recursos com a venda, né, para quem tem mais espaço. É Uhum, bem legal. uhum. Tem uma pergunta ali também do Ismael que diz assim: pode ser qualquer minhoca ou precisa ser especificamente a californiana? O que acontece? Tem pessoas que fazem a compostagem, a vermicompostagem com as nossas nativas. As californianas, elas têm a vantagem de elas se alimentam muito rápido e elas se multiplicam muito rápido também. Às vezes isso é um problema, mas no geral Vai ver, tá cheio de minhoca. é, no geral ela acaba decompondo mais rápido, então o ciclo Sim, fica sim. mais rápido. As nossas nativas, mas é bom frisar que as californianas são minhocas exóticas, elas não são, né, nativas nossas aqui. As nativas, tem várias pessoas que já testaram e utilizam e preferem, mas elas se alimentam um pouco mais devagar. Então você pode fazer com elas, mas elas são um pouco mais sensíveis. Então o teu ciclo para ficar pronto, Uhum, né, a tua caixa vai ser um pouco mais demorado, mas é possível sim. uhum. Bacana, olha aí quanta informação. Muito bom. O que tu considera hoje importante na produção de hortas, plantas urbanas? Porque eu acho que a Araçá tem esse principal propósito, é trabalhar
trazer o campo para a cidade. É isso que vocês fazem. O que tu considera importante assim para quem quiser começar? O que é importante assim a pessoa priorizar para ela começar, digamos assim, a ter a sua produção em casa, ela começar assim, a ter a sua hortinha, ter o seu cantinho, por mais que seja um apartamento pequeno, a gente sabe que às vezes os apartamentos não têm assim um espaço grande, ou às vezes a pessoa não tem um pátio grande também em casa. Como começar? E o que tu considera assim mais importante para a pessoa dar o start? Assim, hoje em dia, tanto que é uma demanda que a gente sente muito pela empresa, é que as pessoas estão querendo, né, tem a necessidade e a demanda de produzir em pequenos espaços. A nossa sacada mesmo tem menos de 3 metros quadrados, mas a gente consegue produzir alguma coisa nela. O que a gente precisa avaliar? Sol, nós temos que tem que encontrar um espaço em casa que pegue de 4 a 5 horas de sol todos os dias, ou uma luz muito boa, assim, se não é um sol, principalmente o sol da manhã. Um local bem arejado. Esse local ele tem que ser fácil de pegar água, porque a irrigação das plantas, né, é outro fator bem importante. E também manter um solo bem adubado. Isso, né, independente, né, quem tem composteira pode utilizar o humus de minhocas, e quem não tem, tem outras formas também, né, de adubos comercializados, tanto orgânicos quanto, né, ou químicos, se não tem outra forma, que são os granulados, também funcionam. Mas esses 3 fatores, a luz do sol, praticidade para pegar água e o solo, né, adubado, são os fatores-chave para a sua hortinha se desenvolver. E aí, né, se atende esses requisitos, o espaço, por mais que seja pequeno, vai dar certo. Pode. Que legal, que bom. Então, para quem está querendo começar aí, qualquer coisa, pode entrar em contato com vocês. E aonde o pessoal pode encontrar vocês, então, Marluz, aí só para quem está interessado. Hoje, Chapecó também tem pessoas que estão trabalhando nessa questão né? Chapecó também tem bastante gente. tem. Até, né, depois, falando um pouco mais dos exemplos, a gente pode, né, mencionar. Assim, hoje em dia, a gente centralizou nossos atendimentos no Instagram. Então, as pessoas podem entrar no Instagram, né, do Meu Araçá. Ali tem o nosso contato, tem tanto o WhatsApp, tanto também já direcionando, por exemplo, nas composteiras, consegue comprar direto através do Mercado Livre ali pelos links. Mas também temos uma parceira em Chapecó, a Marina, lá da Estilo Verde, na questão das composteiras, também é uma possibilidade para quem mora em Chapecó. E, no geral, assim, sobre horta, principalmente, dá para tirar dúvidas conosco. Também tem bastante material na internet que a gente encontra. Sobre compostagem, nós temos, no nosso Instagram, tem um destaque que se chama compostagem, que a gente mostra como a gente monta as nossas composteiras, que as pessoas podem fazer em casa, né? Agora que o pessoal está mais em casa, às vezes dá para aproveitar, fazer, construir. Dá para dar uma caprichada. Exatamente, é um campo assim muito aberto, que ele não restringe a ter que comprar alguma coisa para fazer. A mesma coisa a hortinha em casa, né? É possível reutilizar balde, pote, né? A gente tem uma infinidade de coisas que podem ser feitas com custo baixíssimo para, né, para cultivar em casa. A Ananda está perguntando aqui se existe algum projeto de horta comunitária aqui em Chapecó. Hoje tem, tu sabe se tem alguém? A horta comunitária. Eu acho que só tem o Verde Vida que eles trabalham lá. Eles estão até vendendo agora nos sábados de manhã, no estacionamento da ABB, eles estão vendendo, eles têm. Tu sabe que quando eu vim morar para Chapecó, tinha muita horta comunitária em Chapecó.
Engraçado, tu vê. Sério? Naquela época tinha muito, eu me lembro assim, quando a gente chegava em Chapecó, na entrada, já ali quando você vinha do aeroporto, logo à direita ali, tinha uma horta do bairro ali, do bairro Quedas do Palmital. Ó, a Edné está dizendo que não tem horta comunitária em Chapecó. Eu só sei que tem a horta Hum, que não é comunitária, mas é uma horta que trabalha a questão da sustentabilidade, que é o Verde Vida, que eles trabalham lá sem o uso de muitos produtos químicos, né, na horta. Então eu me lembro que tinha horta hum. aqui, né, quando a gente chegava em Chapecó, era muito bonito de ver. Ó, a Eva está até colocando que era na administração do prefeito Milton Sanderem, tinha uns espaços, tinha muitos espaços em Chapecó que tinha as hortas. Hoje tem muitas cidades que tem esses projetos assim que fazem essas hortas comunitárias e as pessoas acabam indo lá pegar e ajudar a cuidar também a horta, né? Acho que é bem importante isso. Sim, Então, são falamos assim importantíssimos. tudo da Araçá, não sei se tu quer comentar um pouquinho mais, quer falar um pouco mais, senão a gente já vai agora fazer o link da Araçá junto com o ODS 2, que é Fome Zero e Agricultura Sustentável. Você quer falar mais alguma coisa da Araçá? Quer contar um pouco mais? Acho que a gente já pode passar pro link, que aí a gente vai comentando, né? Sim, dá para fazer os Tanto links da horta. isso, Uhum. exatamente. Então, como é que você acha que esse ODS ele é um grande desafio para todos nós? Porque a gente sabe que ainda existem muitas pessoas que passam fome, que né, não têm acesso à comida. Para a gente parece que está tudo tão fácil, a gente tem tudo à mão e a gente sabe que milhares de pessoas no mundo ainda não têm acesso à comida. Como que você acha? Explica para nós assim um pouquinho mais esse objetivo que é o ODS 2 e depois a gente faz o link daí como que vocês estão contribuindo então com o cumprimento desse ODS que é uma responsabilidade de todos. Exatamente. Então, assim, o ODS2, quando a gente olha para ele, eu até vou ler ele inteiro aqui. Fome zero e agricultura sustentável. Os objetivos: acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Quando a gente olha para esse ODS, eu pelo menos particularmente a primeira vez que eu olhei para ele, eu pensei, nossa, mas onde eu poderia me encaixar nesse ODS, né? Parece uma coisa lá do campo, uma coisa distante, como eu sozinha ou enquanto empresa posso né, ajudar a acabar com a fome ou mexer com a agricultura. E aí a gente começa a esmiuçar esse ODS e a gente percebe que tem muitas informações ou coisas práticas que a gente pode fazer para alcançá-lo. Uma delas é plantar uma horta em casa. Uhum. Isso ele linka de uma forma muito legal, porque tendo né, a gente aprendendo a produzir, primeiro na questão da segurança alimentar, né, a gente sabe embora sejam temperinhos geralmente que a gente tem na nossa hortinha, a gente sabe, né, como a gente está cultivando, né, a gente sabe que é um temperinho, né, sem adicionar muita coisa. Mas também tem outras questões que a gente acaba valorizando mais, a gente reduz o desperdício de alimentos, a gente pensa em como utilizar melhor aquele alimento que a gente está produzindo, porque a gente está vendo todo o ciclo. Quando a gente vai lá no mercado só e compra, a gente não tem às vezes essa noção, né, do tempo que o produtor leva para cuidar, molhar, colher, vir para nossa casa e às vezes a gente usa metade e deixava na geladeira quando olhava, meu Deus, né? Desperdicei alimentos. Quando tá na nossa própria hortinha, primeiro que você vai lá e só pega o que você realmente vai consumir. E você começa a ter Uhum. mais atenção para essas questões. Isso vai levando a reflexões
e culmina nesse objetivo. E também, às vezes, as pessoas podem falar, mas eu não tenho como, né, o espaço que eu tenho não consigo produzir, né, não consigo, nesse momento, ter uma horta. Mas tem muitas outras ações que são simples e que culminam para a gente se desenvolver e alcançar esse objetivo. Um exemplo, né, ali o exemplo da ONG Verde Vida. Eles fazem um trabalho fantástico, né? Eles também são signatários do movimento. Uhum. E, por exemplo, eu posso ir lá no sábado e comprar o que eles estão comercializando, que é uma ação social. Eu vou estar ajudando muitas pessoas, vou comer um alimento fresquinho e vou estar, né, fomentando a agricultura sustentável. Outra questão, eu não posso acabar com a fome do mundo, mas eu posso doar alimentos para uma instituição que precise ou uma família que esteja precisando, que também é uma maneira prática, né, de alcançar esse objetivo. E todas essas pequenas ações vão culminando, né, no coletivo. Outra questão também, incentivar os agricultores familiares através das feiras, né? Em Chapecó, em Uhum. Xerxerê, aqui também nós temos. Alguns dias da semana eles vão e comercializam os seus produtos que, né, a gente sabe que eles produzem com maior amor e carinho. Então, essas formas de fomentar parecem simples, né? Mas Uhum. eu estou colaborando com esse ODS, que sim, ele é muito desafiador, mas essas pequenas ações evoluem, né, para alcançá-lo. Até a questão de se alimentar bem, se preocupar com o que os outros estão se alimentando, tudo isso, né, colabora com o ODS 2. Legal, tem muita coisa que dá para fazer com isso. Eu acho que essa questão, principalmente que você traz aí da qualidade do alimento, a gente nunca teve tanto problema como a gente tem hoje, Marluse, na questão da obesidade, justamente por causa da má alimentação. Então, quando a gente atende também esse ODS, que é o ODS 2, que ele trabalha essa questão da fome zero e a agricultura sustentável, ele também tem acho que esse propósito de ajudar as pessoas a terem uma melhor qualidade na alimentação, que consequentemente vai levar a uma qualidade de vida também. Exatamente. É um efeito cascata, né? Sim. E o legal também é fazer eu acho que assim, o ODS também ele trata também dessa diversificação que tem que ter, digamos assim, não estar centrado em grandes produtores, mas assim ter uma desmistificação em pequenos produtores, outras pessoas produzindo na comunidade local. Acho que o ODS também ele trata disso. Acho que é muito bacana a gente colocar aqui para o pessoal, porque eu acho que a gente fazer o movimento da economia também nos municípios onde a gente mora. Então, é importante que a gente incentive isso, e o ODS também ele traz isso, essa questão assim de pulverizar um pouco mais a economia e fazer com que outras pessoas tenham acesso a essa produção e fazer essa produção de uma forma sustentável e atendendo localmente, que eu acho que também ele atende isso e trata muito disso. E outra coisa legal, assim, que tu falou, né, que é como a gente pode ajudar, o Verde Vida, realmente, eles começaram a fazer essa venda no sábado de manhã, então é no estacionamento da BB, e a horta, a horta deles ali, ela também tem um cunho social, porque a venda do que eles produzem acaba revertendo para a própria instituição que acaba fazendo então todo esse envolvimento social que eles têm na comunidade onde eles estão inseridos, e eles trabalham várias frentes na comunidade. Então é bacana a gente fazer esse movimento onde a gente está. Você concorda? Com certeza. E é legal também o Verde Vida, eles também têm um sistema de compostagem. O sistema de compostagem deles é diferente, porque daí é em larga escala, né? É um projeto bem maior,
mas né, o fertilizante que eles utilizam para produzir também vem da compostagem. E eles têm esse cunho social fantástico, então eles conseguem né, ter ali no espaço deles muitas ações e que tem um impacto positivo gigantesco, né, na comunidade deles. Eu sou uma grande admiradora do trabalho deles. Sim, o Verde Vida, ele nasceu em 1994 com o propósito de fazer o recolhimento dos resíduos e tal, e hoje ele já está em outras frentes, e essa questão da horta é uma coisa muito bacana para Chapecó. Até a Eva que está colocando que colocou, né, antes a gente tinha essa questão das hortas comunitárias, e como hoje a gente não tem, a gente tem as feiras que acontecem nos bairros, que é muito legal também, mas é bem importante a gente fazer esse incentivo de acabar comprando deles para ajudar o projeto. Eu conheço o programa e sou apaixonada por eles, sempre que eu posso eu ajudo eles, é uma forma assim de a gente tá fazendo a nossa parte. E aí eu já ia te perguntar, como que você acha que nós, eu, Isabel, ou cada uma das pessoas que estão nos ouvindo aqui, estão nos vendo, elas podem contribuir com esse movimento do ODS 2, que é a Fome Zero e a agricultura sustentável? Tu já falou algumas coisas, eu também falei, mas talvez alguma coisa diferente, assim, que você tenha assim, conhecimento, que você possa contribuir nesse momento. Então, além das coisas que a gente já comentou, né, Isabel, que eu acho que são bem importantes, ações assim no nosso dia, né, dentro de casa. Principalmente essa questão de aproveitar melhor os alimentos, porque a gente produz muitos alimentos, né? O Brasil é um produtor muito grande, mas a gente também desperdiça muitos alimentos. Eu acho que a partir do momento que pequenas ações a gente, né, utilizar melhor os nossos recursos, vai ter mais recursos disponíveis para quem precisa, e que são muitas pessoas. Eu acho que essa é uma questão bem importante. Outra questão também eu até coloquei aqui, doar alimentos quando a gente puder. Eu acho que principalmente agora na pandemia, né? Muitas pessoas, muitas correntes do bem já estão acontecendo, mas Que que bom. a gente, que bom mesmo, que a gente continue, né, com essas ações, de olhar o nosso próximo, ver que, né, eu acho que não, a gente vive numa situação confortável e que a gente, né, infelizmente não precisa passar por isso, mas a fome é muito triste. Então, acho que essas ações de fomentar doações a quem realmente precisa é bem importante. E estimular o comércio local, né? Eu acho que os nossos agricultores, né, a agricultura familiar, também outras né, instituições que produzem alimentos merecem que a gente valorize, né? E que a gente até passa a perceber, né? Essas questões de até, por exemplo, hortas comunitárias. Tem o pessoal aqui do bairro, por exemplo, vai, né, um exemplo, vai fazer uma horta. Vou lá ajudar, vou doar o meu tempo. Eu acho que isso é cooperar com o ODS2. É cooperar além dos Muito nossos legal. recursos, o nosso tempo, né? Muito legal. E outra coisa também, assim, para colaborar, eu acho que é muito bacana. Hoje a gente tem muitos canais de comunicação, a gente tem redes sociais, Instagram, Facebook, o YouTube e outros canais, WhatsApp, enfim. Eu acho que quando a gente começa a incentivar as pessoas a fazer esse movimento, fazer campanhas de conscientização também, porque não adianta, a gente precisa mudar uma cultura, e a cultura, eu vejo que Chapecó, assim, a gente está num processo de transformação, num processo de mudança cultural. Chapecó quer se tornar lixo zero, e isso é responsabilidade de todos nós, não é responsabilidade da prefeitura ou de quem está puxando à frente, é de todos nós. E eu acho que a gente também é responsável e tem que fazer essa conscientização das pessoas. E aí a gente pode usar os nossos canais de comunicação também para fazer esse movimento.
E eu acho que isso é muito importante, porque a gente precisa implantar essa nova cultura que a gente tanto quer de viver numa sociedade mais justa, numa sociedade mais sustentável. Então a gente precisa fazer isso também. E eu ia deixar a dica aqui também para quem nos está ouvindo, aí está nos vendo, para também fazer esse movimento. Aproveite, comente com seus colegas, comentem com seus amigos, com seus parentes e também usem os seus canais de comunicação para falar, então, dessa questão da conscientização, que é bem importante para a gente ter essa mudança cultural que a gente tanto quer. Cada um fazer a sua parte. Pai. Exatamente, né? Às vezes a gente vê as coisas como tão distantes da gente. Nós, culturalmente, parece que a gente tem essa. É uma mania de achar que o outro tem que resolver o problema, né? Sim, Como vamos resolver a situação da fome, da sustentabilidade, colocar no outro. Mas se cada um fizer, né, a sua parte, com pequenas ações, é assim que ocorre o efeito borboleta, né? sim. A transformação que a gente quer. É cada um fazendo a sua parte. Já diz a frase de Madre Teresa, por mais que seja uma gota no oceano, quando ela se junta a outras gotas, ela se forma o oceano. E é assim que a gente precisa pensar, nessa transformação que a gente tanto quer para a sociedade. Então, acho que é bem importante a gente trazer essa reflexão desse ODS 2, que é a fome zero, a gente fazer essa construção. A Marluz trouxe tantos exemplos que a gente pode estar fazendo, e eu acho que cada um de nós é responsável. Fico muito feliz de poder estar Exatamente. compartilhando contigo isso hoje. Acho que é maravilhoso a gente poder fazer isso. Então, por que tu acha que é importante cada um fazer a sua parte? A gente já falou bastante, a gente já trouxe aqui, mas por que tu acha que é importante? Você até acabou de dizer que às vezes a gente fica esperando pelo outro. E por que tu acha que é importante cada um fazer a sua parte? Porque eu acredito, né, esses dias eu até estava escutando e eu ouvi uma frase que me chamou muita atenção, que o todo é a soma das partes. Então eu acredito que a gente tem que cada um fazer a sua parte, porque a gente acaba se espelhando no outro. Eu tenho um exemplo aqui em Xanxerê. Logo após que foi implantada a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, aqui a gente não tinha mais sacolinhas plásticas no mercado. Cada um, com o tempo as pessoas se habituaram a levar a sua sacola retornável. E depois disso, passou-se um tempo, o mercado voltou a oferecer as sacolinhas plásticas, as pessoas pararam de levar. E antes, quando cada um levava a sua, todo mundo, né, TV. era esse efeito de transformação. As pessoas viam outros exemplos. E eu acredito que se a gente está num meio e a gente não está vendo as coisas acontecerem, então talvez a gente precise ser o exemplo. Eu lembro que logo no início, lá em 2017, quando a gente começou a participar de feirinhas, a gente levava a composteira para demonstrar, para explicar. Quase ninguém conhecia. E aí as pessoas olhavam meio desconfiados, o que seria isso, né? Vou ter minhoca em casa? Como é esse processo? E a partir disso, a gente ia conversando com as pessoas, explicando. Também, nesses últimos 3 anos, pelo menos, que são os anos que eu acompanho mais, né? Muitas, muita movimentação em prol, né, dos resíduos sólidos tem acontecido, principalmente em Chapecó. E as pessoas começam a ver os exemplos e elas começam. Hoje em dia, quando a gente vai, as pessoas olham, olha, uma composteira. Então quer dizer que as pessoas já sabem o que é uma composteira. E isso nos deixa muito felizes, sabe? Quando a gente encontra essas pessoas e aí elas dizem, eu estou pensando em colocar em algum lugar lá em casa. Eu preciso, né? Eu fiz a minha própria. Eu fiz, né? Tenho a minha hortinha lá. E eu vejo que Uhum. antes a gente acabava, né, ali naquele pequeno espaço onde a gente estava, a gente pulverizava informações. Hoje as pessoas já vêm com essa consciência, assim, muitas pessoas pelo menos. Isso nos deixa felizes e nos faz perceber que cada um tem
né, esse potencial de fazer a sua parte e esse movimento já está começando, as pessoas já estão se abrindo a essas novas ideias, o que é muito, muito legal. É se abrir para o novo, Marluce. Eu acho que isso é bem importante. E veja só, você traz assim um exemplo muito legal, esse exemplo da transformação, que quando vocês começaram a trazer a caixinha, as pessoas perguntavam o que que é isso, e hoje já está uma coisa que muita gente quer e tem dentro das suas casas e está fazendo esse movimento. Então é bem por aí, é essa mudança que a gente precisa transformar, pegar nas pessoas e fazer com que elas se percebam que elas também são responsáveis e cada um tem que fazer a sua parte. Então digamos assim, é mais ou menos que nem uma corrente. Eu faço, meu vizinho faz, meu filho faz e assim vai, né? Então isso que é legal, porque aí a gente vai de repente ajudar a ONU a atingir os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são 17, que a gente tem aí um desafio muito grande. Mas se cada um fizer a sua parte no incentivo e na mobilização, a gente vai ter outras pessoas que vão vir com nós e que a coisa vai acontecer com muito mais naturalidade. Então, isso é muito bacana. O Wilker antes tinha feito uma pergunta e ele agora fez outra. Eu não vou, tenho que cuidar o tempo aqui. Ele perguntou se existem mini composteiras portáteis para a pessoa fazer um test drive. Um test drive ele quer fazer. Olha só, Wilker, compra uma composteira já grande. Você tem uma baita de uma sacada aí. Assim, ó, uma coisa que a gente até sugere às vezes, se a pessoa, né, não está ainda muito segura do uso da composteira, é fazer talvez uma com baldes. Tem baldes de 5 litros, eles são bem pequenos. E você consegue fazer uma mini composteira e aí você faz esse Faz o teste. teste. O test drive. Geralmente as pessoas se adaptam super bem, assim, mas é legal essa preocupação dele esse pensamento. Pode fazer sim. Tem bastante locais que ou descartam, né, doam esses baldinhos e dá para fazer uma mini sim, é um processo tranquilo. Provavelmente depois ele vai querer uma grande, porque a gente vê que tem muito Vai gostar resíduo. de ver, ainda mais ele que tem meninas, é bem importante ele ensinar elas essa questão da agricultura sustentável, de trabalhar essa questão com elas dos ODS, já ir falando para elas entenderem esse universo. E outra coisa que ele perguntou, por exemplo, assim, ele mora num apartamento e se no condomínio alguém pode impedir ele por ele fazer uma horta na casa dele, ou ele fazer trabalhar com a compostagem. Não existe nada disso, tu sabe? Talvez se tem alguma coisa. Assim, eu vou compartilhar a nossa experiência, né? Nós moramos num prédio em que nós não podemos ter vasos na sacada. Uhum. Nós não podemos ter vasos pendurados na sacada. Então, na verdade, nós nos adaptamos a essa regra do condomínio. Quanto à compostagem, eu acho que é muito difícil, porque a compostagem, né, as composteiras, elas são fechadinhas, ficam dentro da nossa casa. Mas, por exemplo, na sacada, que no nosso caso a gente não pôde, a nossa alternativa foi uma horta de 3 andares, térrea. Ela fica na altura da proteção, né, da sacada. Não, lá de fora não dá para ver, que é o que o condomínio pede pra gente, né, que não fique exposto. Ela consegue pegar sol e a gente produz em 3 andares. Então, essas soluções são bem legais. Quando consegue aproveitar a parede, é maravilhoso, né? Porque a gente consegue aproveitar, produzir mais. Mas Sim. tem jeito de fazer sem usar a parede também. É só querer. A gente arruma os meios. É verdade. Que bom, que bom. Muito bom o nosso papo, assim, eu acho que assim, muita gente bacana entrou, muita gente, a gente sabe assim que muita gente às vezes não consegue ficar com nós, mas bem importante, eu acho que muitas pessoas conhecidas tuas, minhas também, a gente só agradece, eu acho que a oportunidade de saber que as pessoas pelo menos passaram, viram nós, eu acho que essa é a satisfação de a gente estar fazendo esse movimento, pelo menos as pessoas escutar a gente e se atentar para essa preocupação que a gente tem que ter. Então, antes de você deixar a tua mensagem, eu queria já divulgar nossa live de quarta-feira.
também vai falar do ODS 3, que é o ODS que trabalha saúde e bem-estar. A gente vai estar com a Eliane, lá do EMOSC. Mês de junho é um mês bem importante, Marluz, você sabe, porque você faz parte desse movimento, é o Junho Vermelho, e agora nesse momento da pandemia, a gente está tendo que, de isolamento social, enfim, da pandemia, a gente precisa fazer com que as pessoas vão até os hemocentros fazer a doação de sangue. Então, quarta-feira a gente vai ter um bate-papo com ela e vai falar dessa questão da doação de sangue. Então, acho bem importante quem está com nós agora fazer essa divulgação, porque a gente já teve, eu já tive na minha família a situação de ter que precisar de sangue, e a gente sabe o quanto é valoroso a doação, então é bem importante a gente trazer também esse tema. Então, quarta-feira agora, no dia de São João, vou fazer uma festa junina aqui já, vamos trazendo pipoca, pinhão, quentão, já vamos fazer aquela festa. A gente fazer essa discussão também, dessa questão desse ODS, que é bem importante, e já convidando você também para estar curtindo aí com nós, para a gente falar um pouquinho de saúde e bem-estar. E o ODS 2, ele tem tudo a ver com isso, quando a gente fala da questão da alimentação saudável, enfim, do cuidado com aquilo que a gente vai consumir. Então, já estamos assim quase terminando. Se tu quiser deixar uma mensagem aí para o pessoal, quiser falar mais alguma coisa, fica bem à vontade para deixar assim, a tua mensagem, Marluz, e dizer assim, que foi muito especial estar contigo hoje. Um prazer assim, conversar contigo e trocar essa experiência e esse aprendizado que você está trazendo para nós. Eu que agradeço, Isabel, a oportunidade, né, de conversar com vocês, de, né, compartilhar experiências. Eu acho que quando a gente se desafia, né, a fazer essa troca de informações, a gente aprende muito mais do que acaba compartilhando. Eu gostei muito. Também parabenizar pela tua iniciativa, achei fantástica, de trazer os ODS, como a Edi falou lá, né, na fala dela, tirar Desmistificando. Isso, tirar essa coisa de que é impossível ela com o outro. Até dar uma dica para o pessoal, né, quando pesquisa o movimento ODS, em cada objetivo, se a gente, né, for pesquisar um pouquinho, aparece quais são as coisas práticas que a gente pode fazer em cada objetivo. Porque muitas coisas a gente já faz, já é do nosso cotidiano, e a gente olha lá e pensa, nossa, eu estou colaborando, que coisa boa, né? A gente se sente bem, isso é prazeroso, né? Exatamente. Eu queria deixar uma mensagem, então, para todo mundo que está conosco, que nós temos duas casas nessa vida, o nosso corpo e o nosso planeta. Então, nós precisamos cuidar bem dessas duas casas. E, né, puxando esse gancho para a horta, compostagem, é uma terapia, é algo muito prazeroso para fazer, né, uma atividade muito legal e faz muito bem para a nossa mente e também para o nosso planeta, que, né, o movimento ODS como um todo, ele abrange, né, em todos os aspectos, ter uma vida sustentável, né? Isso é maravilhoso. Uhum. Então, a Edi colocou aqui, na realidade, a ideia das lives foi a Edi, a nossa coordenadora do movimento aqui em Chapecó. Ela é uma pessoa assim, que está sempre preocupada, sempre incentivando, a gente já falou. E ela diz, olha só, que ela tem baldes na Flor de Lis para doar e ajudar quem quiser fazer a compostagem. Então, agora... não adianta dizer que não tem como, porque até os baldes ela já está aí, ó, viu, que para você que quer começar a fazer um test drive, já tem aí a doação da questão dos baldes. E a Edi também coloca que as regras de condomínio, o condomínio pode sim proibir, mas a sacada faz parte da área comum, né, né, e não tem assim como, digamos, atrapalhar, só respeitando como você colocou. Muito legal, vamos só dar uma olhadinha, ver se não tem mais um papo. Terminamos, não temos perguntas, então. Que bom, então, muito obrigada, um forte abraço, e quando vier a Chapecó, vamos aí, né, se encontrar, foi muito bom te conhecer, assim, virtualmente, a gente já tinha se visto, acho que nas reuniões, agora a gente não está conseguindo fazer,
mas com certeza juntos nesse movimento a gente vai fazer sim a diferença e vai fazer com que mais pessoas se engajem junto com nós nessa busca desse planeta, né? Esse cuidado que a gente tem com o planeta e com nós mesmos, como você falou. Foi muito linda a tua reflexão final aí e só gratidão. Obrigada, então. Imagina, Até a eu que próxima. agradeço. Até mais, pessoal. Um Obrigada a beijo. todos aí que tiveram com nós também. Aí o pessoal dizendo aí, ouviu que disse que é o test drive. Vamos arrumar para ele amanhã, Ed. Vamos deixar ele com o test drive lá na casa dele para ver como é que ele vai se comportar e depois ele nos conta também como é que foi. Então, obrigada a todos e até quarta-feira. Não esqueçam, quarta-feira a gente vai falar com a Eliane aí sobre o ODS 3, que olha aí, saúde e bem-estar. Obrigadão, hein? Beijo para todos. Beijo, Beijo. Marluz. Tudo de bom. Um abraço no Evandro. Pode deixar outro. Até. Tchau, gente. É.